Boa noite, homens. Pai seja convosco, amém? Glória a Deus. Iniciar essa reunião de homens, a glória de Deus, a glorificarmos o nome do Senhor, agradecemos Ele, porque tudo está ao redor do Senhor, tudo faz sentido, é ao redor dele. Vamos orar e agradecer a Ele por esse momento, por essa oportunidade. Pai amado e bendito Deus, nós glorificamos o Teu nome, Jesus, porque Tu és bom. Não há outro, Senhor, igual a Ti, Pai. Outro que se compare, Pai. Outro, Pai, Tu és exaltado sobre as nossas vidas. Não existe outro. O Senhor é tudo, Pai. O Senhor está assentado no alto e sublime trono. De lá o Senhor governa tudo. De lá o Senhor governa a todos. E nós estamos aqui, Pai, nessa noite para exaltar o Teu nome, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para Te adorar, Senhor. Nós fomos criados para Te exaltar. O propósito de nós estarmos nesse lugar, de nós existirmos, é apenas um, Senhor: exaltar o Teu santo nome, glorificar o Teu nome e Te adorar, para assim, Senhor, ter comunhão contigo, porque nós fomos feitos para ter comunhão contigo, Pai. Fala o nosso coração nessa noite, nos conduza, Senhor, a Tua palavra e a Tua verdade. Vem sobre nós nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, se graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado dele, eu quero conhecer Jesus. Vamos dizer a Ele: meu orgulho
nome, diga a Ele. Meu predileto, diga ele. Meu preferido, predileto é Jesus. Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares sobre você, Jesus. Tudo é sobre você, Jesus. Tudo é sobre você, Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
teu reino, o poder, Deus. Suas mãos, vamos entregar ao Senhor. Diga a Ele: eu ainda tenho fome. Pode vir, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir
fome, eu ainda tenho lenha. Vamos lá, diga aí, pode vir queimar, Senhor. Pode vir queimar. Pode vir queimar, Senhor. Oh! Porque é o Senhor que tem, Pai, o domínio sobre tudo. Tu és poderoso, Jesus. Tu és santo. Nós estamos aqui para isso, para honrar o Teu nome, Senhor. Nós fomos criados para exaltar o Teu nome. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para fazer isso e continuamente fazer isso. Os seres celestiais, os anjos estão, Senhor, 24 horas por dia, apenas dizendo que Tu és santo, apenas adoram a Tua imagem, e estão cantando a mesma coisa, estão dizendo uma só coisa, Pai, e o que eles dizem é: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E nós Te exaltamos, Senhor, nessa noite e sempre, porque Tu és digno, Jesus. Tu és digno de receber honra, glória, poder, louvor, adoração. Tudo, Senhor, seja dado somente e entregado somente a Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Pode sentar. Jaz, entrega aqui. Eu trouxe um textozinho para a gente ler junto. Entrega aqui para os homens aí. Você que tem uma boa leitura aí, quem não tem, acompanha. Fica me ouvindo aí. Participa. Esse é um texto que eu forneci até para o pessoal que estão sendo levado esse ano a obreiros da igreja. Todos os candidatos a obreiro, aspirantes e ministros da igreja, eu disponibilizei esse textozinho aí para todos eles, e eu quero ler com vocês também, que eu acredito que a obra que Deus tem para fazer na vida deles, tem para fazer na de vocês também. Todos nós somos obreiros do Senhor. Amém, irmãos? Todos nós somos obreiros, fazemos a obra do Senhor. E a obra de Deus deve começar pelo nosso lar. Diga comigo, a obra de Deus deve começar pela minha casa. Amém? É pelo lar que eu acredito que o avivamento vai vir. O avivamento não é privilégio de um homem, de uma igreja, e nem de uma instituição. O avivamento será o privilégio de uma família. Nas casas, nos lares,
Nós precisamos atrair a presença de Deus para a nossa casa. Deus busca homens que o adorem em espírito e em verdade. Aonde? No lar, na casa. É da casa para a igreja, não é da igreja para a casa, é da casa para a igreja, da casa para o trabalho, da casa para o mundo, é da sua casa, do seu lar, da sua intimidade, da sua vida com Deus, que Deus vai transformar e vai mudar o mundo, as pessoas, a sociedade, através da nossa vida com Deus, da nossa intimidade. Amém, irmãos? Então, assim, é muito importante que nós, homens, sejamos fiéis ao Senhor, completamente fiéis ao Senhor. Olha, veja que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança fala de princípios, de valores, fala de caráter, fala de ser como Ele, de agir como Ele, de andar conforme a vontade de Deus. Porque Deus nos criou para esse propósito, para adorar, servi-lo e para constituir famílias. E para que essas famílias sejam alcançadas pelo poder de Deus. Um pai de verdade, ele muda a vida do seu filho. O Senhor diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Não diz ensinar o caminho. Porque ensinar o caminho é apontar o caminho. Olha, o caminho é esse aqui. Eu não estudei, mas você estuda. Não, você não estudou, mas pode estudar. Eu sempre pensava assim, que quando o Tiago começasse a estudar, eu ia voltar a estudar de novo com ele. Veja como eu pensava. Mas já pensou, eu e Tiago na mesma sala de aula? Ia dar feio, não era não? Ia ser complicado, né? Não é? Ou senão os meninos iam ficar dizendo, o filhinho de papai. Não era? Não, os alunos, os colegas dele, diziam, papai está aí para defender ele. Papai veio aí aprender junto com ele. Então eu pensava assim, quando o Tiago estiver no segundo grau, eu vou voltar a estudar. Para eu andar junto com ele. Mas, mais do que o estudo, eu precisava formar o caráter dele com Jesus. Mais do que dar um estudo, mais do que dar conhecimento para ele, eu preciso trazer para a vida dele o caráter de Jesus. Os valores, os princípios que regem o reino de Deus, que regem um homem de Deus. Como um profeta se comporta, como um pastor se comporta, como um homem de Deus deve se comportar. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que ser melhor que vocês. Nós todos devemos andar no mesmo nível de intimidade com Deus. Amém? Amém, irmãos? Não é porque eu sou pastor que o céu está aberto para mim, mas para mim, não para você. Não, até porque quem rasgou o véu de alto a baixo não fui eu. Foi quem? Foi Jesus. E o véu foi rasgado de alto a baixo. Amém? Então, assim, não é porque eu sou pastor que eu tenho que ter mais intimidade com Deus. Não, você que tem que andar na mesma intimidade, andar no mesmo conhecimento, andar dos mesmos princípios, andar dos mesmos valores. Eu não tive um pai de referência, mas eu tive um pastor de referência. Eu não tive um pai de referência, mas eu tive um pastor de referência. E o pastor de referência mudou a minha família. Contribuiu para que eu tivesse uma família que agradasse a Deus. Uma família que honrasse a Deus acima de todas as coisas. Porque esse é o nosso propósito como homens de Deus. Honrar e glorificar a Deus. Amém? A sua vida como homem, cabra macho, de M maiúsculo, é glorificar e honrar a Deus. Zelar pelo reino de Deus, pelo nome de Deus. Claro que Deus não precisa que ninguém o defenda, mas o reino de Deus precisa de homens que o defendam sim. Deus não precisa que ninguém o defenda, mas o reino, os princípios, os valores, todos eles concernentes ao reino de Deus, precisam ser defendidos e conquistados por nós. Então, quando a Bíblia fala ensinar o menino no caminho, quer dizer junto com ele. Faça o que eu mando,
mas não faço o que eu faço. Está certo ou está errado? Está erradíssimo. Mas os pais antigamente se comportavam dessa forma. Porque não foram preparados para isso. Porque só a Bíblia pode nos preparar para a vida, para a família, para a paternidade, para o casamento. Só Deus pode nos preparar para esses lugares. Vamos ler? Reconstruindo o caráter ferido. Reconstruindo o caráter ferido. Atribui-se a D.L. Moody a seguinte afirmação: o caráter é o que somos em meio à escuridão. Repita isso. Todo mundo entende isso? Todo mundo entende essa frase? O caráter é o que somos quando ninguém está nos vendo. Porque nós achamos que nós devemos prestar conta do nosso caráter ao pastor. Não, nós vamos prestar conta do nosso caráter a quem? A Deus. E Deus está vendo tudo e todos. Né, irmão? Deus está vendo tudo e todos 24 horas por dia. E glória a Deus por isso, que Deus está me vendo. Porque se Ele tirar os olhos de nós, como é que nós ficamos? Já pensou se Deus tirar os olhos de você e de mim? Nós tivemos um dia hoje de paz. Quem teve um dia de paz hoje? Quem teve um dia abençoado hoje? Por quê? Porque Deus tem colocado os olhos dele sobre você. Porque Deus tem um plano, tem propósito sobre você. Quando ninguém está nos olhando, a frase é verdadeira e, no mínimo, incomodativa. Mas atire a primeira pedra quem nunca olhou, pensou, ouviu, manuseou ou caminhou num terreno nebuloso e escuro, quando estava fora das vistas daqueles que o conheciam. O cônjuge, o pastor, os amigos, irmãos e etc. De alguma forma, em menor ou maior medida, todos nós possuímos áreas obscuras. O salmista Davi nos diz assim: quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Porque pode estar oculta aos olhos de outras pessoas, mas não estão ocultas aos olhos de quem? De quem? De Deus. Certo psicólogo disse que a pior nudez é a da alma. Tirar a roupa da alma talvez seja o maior de todos os desafios para um ser humano, inclusive o cristão. É muito difícil compartilhar com alguém alguns dos pensamentos ou sentimentos que guardamos lá no fundo da nossa memória. Coisas que nos envergonham, nos entristecem e que nos fazem temer que outros nos rejeitem se tomassem conhecimento de tais coisas. Eu acredito que Deus quer nos dar um caráter saudável. De antemão, entendo um caráter sadio como a junção de duas virtudes: transparência e espírito quebrantado. Diga isso: transparência e espírito quebrantado. Parece que está na Bíblia, um texto que diz assim, que nada que está oculto que não venha a ser revelado. Foi Jesus? É o próprio Jesus que falou isso. Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas as coisas ocultas pertencem a quem? A Deus. E Jesus nos diz que não há nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Então, qual é a melhor coisa que temos que fazer? É abrir o nosso coração para Deus. Abrir nossa mente para o Senhor.
Entregar todos os nossos desejos, nossas vontades para o Senhor. Porque, irmãos, nós devemos ter mais temor a Deus. Às vezes as pessoas têm medo do homem, têm medo do pastor, têm medo de não sei de quê, têm medo de não sei o quê, e não conseguem temer a Deus. E não tem medo a Deus. Já pensou, irmãos, no dia que nós tivemos que nos encontrar com Ele, pessoalmente? Que assim seja. Que assim seja. Como se não lhe causasse nenhum temor. Nós precisamos ser transparentes com Deus. Deus não tem problema em nos perdoar ou saber que nós erramos. Deus não tem problema com nossos erros. Nosso problema com Deus é que nós gostamos de ocultá-lo. É que nós nos envergonhamos em expor os nossos problemas. Mas Deus não tem problema com isso. Quantos homens da Bíblia que erraram, que cometeram falhas, e eles continuam aí na Bíblia? E ainda nós falamos dele, pregamos sobre eles. Por quê? Porque eles foram transparentes com Deus. Usaram de transparência e de um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado. A transparência nos leva a uma vida de verdade e santidade. O espírito quebrantado nos conduz ao arrependimento e à humildade. Jesus nos disse, portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não seja o quê? Trevas. Deus quer fazer a nossa luz brilhar, sem precisarmos guardar trevas dentro de nós. Paulo, na sua última carta escrita, antes de sua morte, apelou ao filho Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como é que nós devemos nos apresentar a Deus? Como? Aprovados. Não enganei ninguém hoje, nem ontem, nem vou enganar ninguém amanhã. Não fiz nada que desagradasse a Deus hoje, nem ontem, e nem quero fazer amanhã. O apóstolo Paulo nos diz assim que se nós andarmos em espírito, se andarmos aonde? Em espírito, jamais iremos satisfazer os desejos da nossa carne. Se andarmos como? Em espírito. Andar em espírito, manter a mente conectada na realidade do céu. Manter a mente ligada com as coisas do reino de Deus. Acordar orando. É a primeira coisa que nós fazemos quando nos levantamos. É orar. Falar com Deus. Eu acho interessante que tem tanta gente que gosta de falar besteira. Né? Que gosta de uma historinha boba. Tem tanta gente que gosta de fazer oração para o diabo e tem dificuldade de falar com Deus. Falar com Deus, orar, é simplesmente conversar com Deus. Conversar com Deus. Nós, homens, temos dificuldades em relação a esse assunto. Mas Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança e colocou em nós o seu espírito. Nós podemos falar com Deus, confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Precisamos nos procurar apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Duas palavras podem ser destacadas nesse texto, na finalização dessa introdução. A primeira é procura, que no grego, espoldazo, significa em
empenhar-te, esforçar-te, apressar-te. Buscar um caráter aprovado deve ser uma prioridade do líder. Diga comigo, buscar um caráter aprovado deve ser prioridade do pai, do marido, do filho, do crente, do líder, do pastor, daqueles que querem levar Deus a sério. Amém, irmãos? Buscar um caráter aprovado deve ser uma prioridade na nossa vida. Não é triste quando alguém fala alguma coisa assim. Olha quem vai ali, olha quem vai. Olha quem vai ali. E começa a falar um bocado de besteira. Não, irmãos, nós somos a luz do mundo. Amém? Se tiverem que falar mal de nós, vão ter que mentir. Se tiver que falar mal de nós, vão ter que mentir. Mas jamais falar verdades sobre nosso comportamento que desagrada a Deus. E se vão mentir, é problema de quem está mentindo. Porque Deus sabe quem eu sou e quem você é. Amém, irmãos? Deve ser prioridade buscar um caráter aprovado. Ter princípios e valores. Estamos vivendo um tempo do Brasil de esquecimento, de abandono de princípios, de caráter, de valor. A lei só funciona para quem rege ela. A lei só funciona para quem está sentado sobre ela. Nós estamos vivendo um tempo de desmoralização desse país. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Ontem, hoje, será eternamente. E tudo isso ela diz. Ela fala sobre isso. É só você ler Jeremias, Isaías. Você vai encontrar textos falando sobre isso. Os profetas Amós, Joel, Oséias, Malaquias, falando da corrupção no poder judiciário. A corrupção no poder judiciário, na justiça. A Bíblia fala sobre isso. É só nós ficarmos atentos. E ele diz, o Senhor vai dizer que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Justiça mesmo, só quem sabe fazer é Deus. Não é, irmãos? Busque um caráter aprovado, deve ser uma prioridade do líder. Exigirá esforço e comprometimento. O segundo termo que destaco é envergonhar, que no grego quer dizer não ter motivos para envergonhar-se. Como vimos, um caráter adoecido pode ser um motivo de vergonha e tragédia no futuro. De algum modo, nosso destino está em nossas mãos. Ele poderá ser brilhante, se seguirmos o caminho eterno, mas poderá ser catastrófico, se trilharmos numa estrada de trevas. Salomão disse, saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma, se você a encontrar. Certamente haverá futuro para você. E sua esperança não vai decepcioná-lo. O existencialista Sartre teve razão quando disse, o mais importante não é aquilo que fizeram de nós, mas o que faremos com aquilo que fizeram de nós. Atribui-se a Charles Reed a seguinte afirmação, semeie um pensamento e você colherá um ato. Semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto da Bíblia também. Abra aí sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3.
Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, amém? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que vissem a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província, para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles, de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então nós tínhamos uma estátua e uma fornalha já pronta. É aquela adoração por intimidação, né? É a adoração por intimidação. E ninguém adora a Deus por intimidação. Nós adoramos a Deus porque nós o amamos. Amém, irmãos? Porque somos comprometidos com a verdade. Assim, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas, se prostrarão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor rebaixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor. Lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos,
quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e suas roupas, outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os outros 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder alguma sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com um cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou-os dos seus servos, e livrou os seus servos que confiaram nele. Que o quê? Que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e a adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia, que o quê? Que disser blasfêmia, ou que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém, irmãos? Isso significa o quê? Caráter. Isso significa fé. Porque, irmãos, não adianta a gente ter fé se essa fé for a fé dos demônios. Você sabia que os demônios também têm fé? Você sabia que os demônios também têm fé?
Tiago 2,19 vai dizer que o diabo crê tanto em Deus que o quê? E você? Qual está o seu nível de temor, de tremor com Deus? Porque não é nosso caso, né? Mas a gente vê cada coisa, irmãos. A gente vê cada coisa. Que a gente pergunta, onde é que está o temor desse cara, hein, rapaz? Numa hora dessa cai fogo do céu aí, fica só a cinza. Viu o que eles disseram? Nós não vamos nos curvar. E a gente não tem que dar satisfação a você do nosso Deus, não. Qual é o Deus? A gente não tem que dar satisfação de qual é o nosso Deus, não. Eu só digo uma coisa, se Ele quiser, Ele pode nos salvar. Também se Ele não quiser, não tem problema. A gente se encontra com Ele. Simples. Amém, irmãos? É assim, nós não negociamos valores. Nós não negociamos princípios. Nós não negociamos a nossa adoração. Nós não negociamos o nosso amor. Nós não negociamos a nossa fé. Nós não negociamos a nossa fidelidade. Porque nós cremos que temos um Deus que diz que está conosco todos os dias. Que repreende devorador. Que nos alimenta, que cuida. Nós só precisamos ter um encontro como Sadraque, Mesaque e Abednego. Aliás, é desses homens que a igreja precisa. São desses homens que a igreja, que a família, as famílias precisam. Homens que não se curvam, que não se dobram. Homens que não se rendem a nenhum decreto que não fira a honra e a glória de Deus. A imagem de Nabucodonosor foi humilhada por 3 homens. 3 homens que confiaram em Deus. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? São esses homens que Deus está procurando hoje. Em nós. São essas atitudes que Deus está buscando em nós. Atitudes de homens que adoram a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Levante suas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor. Que essas palavras possam encontrar lugar no coração deles. Que essas palavras, Senhor, que são as tuas palavras, possam perfurar, possam, Senhor, também sarar e trazer vida no espírito de cada um deles. Que eles sejam homens segundo o teu coração, porque o Senhor busca homens segundo o teu coração, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa ignorância. Entregamos em tuas mãos a nossa casa, a nossa família. Entregamos em tuas mãos tudo que nós temos, Senhor. Faz em nós e de nós verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa se manifestar para nós todos os dias. E que a cada instante, Senhor, nós estejamos mais e mais cheios, plenos da tua vontade. Abençoa a vida deles, o trabalho deles. Nesse tempo difícil, que a prosperidade os acompanhe, Senhor. Que nesse tempo difícil, Senhor, que o Senhor possa suprir as necessidades de todos eles. E que eles possam, assim, que nós possamos, assim como esses homens, que não se curvaram, que não tinham amor à própria vida, mas amavam mais a Deus do que as suas próprias vidas. Jamais nos render às tentações, jamais nos render aos prazeres, jamais nos render aos desejos, jamais nos render a esse mundo, ao diabo e à sua vontade. Mas que a nossa vida seja para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus e para servir a Deus. Te louvamos por tudo no nome de Jesus. Amém. Vamos contribuir?
Pegue sua oferta aí. Em nome de Jesus. Pai amado, bendito Deus. Pegue sua oferta. Vamos contribuir. E você que ainda não é dizimista, seja. Manda o devorador embora da sua casa, da sua vida, da sua família e da sua renda. Deixe que Deus acompanhe você em todas as suas finanças. Pai amado e bendito Deus, consagramos a nossa oferta nessa noite. Abençoamos a vida financeira, te pedimos, ó Jesus. Jesus abençoe a vida financeira deles. Jesus abençoe a casa deles. Jesus abençoe tudo que eles têm, o trabalho deles. Jesus dê sabedoria para eles, para que eles possam, Senhor, através dessa sabedoria, te honrar, te louvar e colocar, ó Deus, o teu reino sempre em primeiro lugar. Nós abençoamos a vida deles e consagramos as ofertas para a tua casa, no nome de Jesus. Amém. Pode contribuir. Mais tarde, aproveite e leiam novamente esse textozinho aí, leiam a Bíblia, viu, irmãos? Guardem, viu? Nós precisamos provocar uma mudança na nossa família, na nossa igreja, provocar uma mudança aonde nós estivermos. Aqueles homens fizeram a diferença na Babilônia. E nós vamos fazer a diferença na Babilônia também, que nós vivemos. As pessoas vão olhar e vão ver que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós não temos temor algum ao mundo. Nós obedecemos a Deus. E quem obedece a Deus, a fé só aumenta. Quer que a fé aumente? Obedeça a Deus. É a fé, é a obediência que faz a nossa fé aumentar, crescer. É a obediência. Quanto mais obedecemos, mais a fé vai se encorpando. Ela vai ficando encorpada, madura. É através da obediência. Pai amado e bendito Deus, te agradecemos por esse dia, por essa noite, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, que vieram ouvir essa palavra, que vieram te adorar, por cada um deles que saíram das suas casas, porque acreditam, porque creem que o Senhor pode fazer a diferença, como o Senhor já tem feito na vida de cada um deles. Que o coração deles sejam tomados por ti, que a mente deles sejam tomadas por ti. Abençoe eles, leve-os em paz para casa. Livra-os de todo mal, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Domingo, 9 horas da manhã, nós temos o primeiro culto. E às 3 horas da tarde, domingo, 3 horas, nós teremos o segundo culto. A partir do dia 26 já tem um novo decreto que a gente vai poder funcionar até 6 horas da noite. Na semana continua do mesmo jeito, de 6h30 às 8. Mas no domingo, a partir do dia 26, nós podemos ficar até 6 horas. Então, depois do dia 26, a gente pode começar de 4 horas e termina de 6. Amém? E vamos orar, porque esse é um tempo difícil. Mas nós cremos que Deus está no controle de todas essas coisas. Ele tem o controle de tudo isso. Amém, irmãos? Boa noite, vão em paz, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Vamos ter uma foto?